Como é que vai, meus inscritos? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, como sempre. Voltei aqui para mais uma leitura depois de uma pausa de 2 anos no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eros e estou aqui para mais uma leitura. Aliás, não sei se os vídeos antigos do canal estão disponíveis. Se não estiverem, é a primeira leitura, né? Naturalmente. Vou só abrir a janela aqui e vai ser... eu voltei com o canal, como eu falei, eu vou tentar um formato diferente. O formato anterior de signos não tava dando pra mim, não era uma coisa confortável, então eu vou descartar os signos e as leituras vão, pelo menos agora no início, eu pretendo vir com pelo menos uma leitura por semana, sem direcionamento de signos. Se você abriu esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, é porque era pra você. Certo? Então vamos lá, queridos. Eu vou abrir para vocês com o tarô russo de São Petersburgo. Boa sorte. Vamos ver o que nós temos. Tarô. Quero uma energia do momento para as pessoas que abriram esse vídeo, as pessoas que se conectaram com esse vídeo. Qual é a energia? Como eles estão se sentindo neste momento? Energia do momento, por favor. Obrigado. 4 de copas. Uma energia de indiferença. Uma energia de... não sei se comorbidade é a palavra certa. Mas eu sinto com esse 4 de copas uma coisa do tipo... lutei muito por uma coisa, mas... quando essa coisa chega, eu já não quero mais. Tem alguma coisa meio assim. Ou no sentido de... esperei muito por isso, e isso finalmente chegou, mas agora eu já não preciso mais. Agora eu quero seguir em frente, ou eu já segui em frente. E essa pessoa apareceu, esse emprego apareceu, essa oportunidade que eu queria muito apareceu, mas agora eu não posso. Ou agora eu não quero, né? Porque já não é mais útil pra mim. No fundo do deck tem um 10 de ouros, o que me dá a impressão de que nós podemos estar falando sobre uma oportunidade que tem a ver com o campo material de vocês, tem a ver com o campo financeiro de vocês, talvez. Mas é algo... existe uma sensação aqui de... não é de desistência, mas é de indiferença. Agora eu não preciso. Vamos ver. Me dá mais informações aqui sobre esse 4 de copas. Mais informações sobre esse 4 de copas, por favor. Obrigado. O mundo. Mais uma. E o As de Paus. Só que eu acho, pessoal, aqui... fundo do deck a gente tem um carro. Para alguns de vocês, eu sinto como se isso pudesse ainda fazer sentido mais pra frente. Então, como se as cartas estivessem dizendo assim: tudo bem você se sentir assim, tudo bem você se sentir indiferente, mas não feche as portas. Ainda que você abrace isso, ainda que você receba essa pessoa, ainda que você receba essa oportunidade, meio que contra a sua vontade, porque eu sinto talvez você meio que torcendo a cara, é como se eles dissessem: isso pode ser um início para uma outra coisa que você não imaginava, que não tem nada a ver com aquilo que você precisava, ou isso pode vir a calhar, você pode vir a precisar disso mais pra frente. Então, um exemplo para vocês entenderem. É como se eu precisasse... não sei... de alguma coisa. Pensei em alguma coisa que vocês precisam. E para determinado fim, eu preciso da coisa A para fim A. Só que aí passa o tempo
você consegue resolver essa questão A com uma outra coisa, de um outro jeito. E aquilo que você precisava para resolver essa questão aparece, só que você fala, agora eu não preciso. Só que existem coisas que podem ser usadas para diferentes fins, né? Do mesmo tempo, do mesmo jeito que eu posso usar uma caneta para escrever, né, em um caderno, eu posso usar essa mesma caneta para prender um coque atrás do meu cabelo. É para isso que ela serve? Não, mas funciona. Então a gente tem eu tenho uma ideia aqui de algo que pode ser usado para resolver um outro problema. Pareceu um problema B, mas eu vou usar a solução do problema A para resolver o B. Entende? Então aqui a gente tem essa. Elas estão convidando vocês a pensarem sobre isso. Existe uma possibilidade, uma abertura de caminho, algo que vai ser revelado, acho que é essa a palavra, que pode ser revelado de uma forma diferente a partir de algo que você rejeita, a partir de algo que você olha para aquilo e você fala, não gosto muito, não é para mim. Tem uma certa indiferença aqui. Certo, sobre o que nós estamos falando, por favor? Qual que é o tema disso aqui? A lua. Que estranho. Me dá mais uma, por favor. O enforcado. Uma última. E o 6 de espadas. Fundo do deck. Um 8 de ouros. Isso tem alguma coisa a ver com o passado de vocês? Talvez essa situação, como eu falei, né, que tem essa energia de indiferença de vocês, de você olhar para isso e meio que ficar, para mim, tanto fez como tanto faz. Eu acho que essa indiferença, ela também tem uma raiz de algo ter me machucado no passado. Sabe quando acontecem essas situações de... Eu acho que a gente tá falando de uma pessoa aqui. Quando acontecem essas situações onde você é machucado por alguém, ou de repente você é a pessoa que machuca o outro, e aí vocês vivem um momento longo, né, um período longo de mágoa, de frustração, de raiva, até de ódio um para com o outro. E aí passam-se anos, dias, meses, você fica afastado dessa pessoa, e aí essa raiva, esse ódio, esse rancor, eles vão diminuindo, até que eles se transformam em uma indiferença. Então, eu acho que a gente tá falando de alguém que em um passado, talvez, não acho que seja recente, porque como eu falei, é uma coisa que leva tempo, né, pra acontecer, esse esfriamento dessas sensações, desses sentimentos. Vocês ficaram um tempo nessa coisa do ódio, e isso foi se esfriando, e agora é como se vocês fossem dois estranhos. Mas existe essa ideia aqui de, não vou dizer de reencontro, mas de um precisar do outro. Como se para a situação que você vive agora, para a situação que você está vivendo agora, ou para a situação que a pessoa está vivendo agora, não pode ser outra pessoa para resolver. Tem que ser aquela pessoa. Ou vamos supor que a gente está falando do outro.
O outro tá passando por uma situação que ele não pode, não é outra pessoa que pode resolver, é só você que pode resolver isso. Então a gente tá falando aqui de um passado que você penou pra sair. Você foi difícil, acho que para alguns aqui isso levou pelo menos uns 5, 6 anos. E aqui tem números, os números muito fortes, 2, 10 e 11. Tem alguma coisa com esses números, 10, 11. Não sei se foi algo que aconteceu na infância, aos seus 10 anos, aos seus 11 anos. Ou se você não vê a pessoa há 10, 11 anos, porque existe o período de recuperação. Esse período eu vejo como se fosse uns 6 anos, mais ou menos, para você conseguir se reconstruir. Mas talvez você tenha saído da situação há 10 anos. Ou, enfim, a última vez que você viu a pessoa foi há 10 anos. E depois desses 6 anos você conseguiu se reconstruir. Não sei, eu tô especulando aqui. Mas existe essa ideia de precisar recorrer ao passado para resolver uma situação. Certo, me dá mais características dessa pessoa. Quem é essa pessoa que nós estamos falando? Rainha de Copas é uma mulher. Uma mulher bonita. Gosta de usar. As roupas são meio. Não sei se espalhafatosa é a palavra certa, mas. É uma mulher bonita no sentido de produção. Não é uma mulher que é naturalmente bonita. É uma mulher que precisa. Não que precisa, mas que gosta de adereços. Gosta de brinco, gosta de roupas chamativas de certa forma. Tá sempre com o cabelo muito bem feito. Tem uma coisa de uma certa vaidade. O que mais? Cavaleiro de Ouros. Fundo do deck a gente tem uma justiça. Eu acho que ela... Eu acho que isso tem a ver com questão... Deixa eu pegar o outro baralho. Pode ter a ver com questão judicial isso. Não sei se foi uma briga que vocês tiveram, se foi um desentendimento. Eu vou pedir pro baralho cigano mais algumas informações. Mas eu sinto como se fosse uma ironia do destino. Você achava que tinha acabado e de repente isso volta. O que mais, baralho cigano? Me dá mais informação sobre essa mulher. O anel... O sol... Cegonha. Eu acho que para a maioria de vocês, não é uma... essa mulher ela não tá perto fisicamente. É como se precisasse acontecer um deslocamento. E é como se vocês fossem fazer um conchavo.
onde um vai fornecer apoio para o outro. Me vem uma novela na minha cabeça. Como se eu precisasse unir forças com o meu inimigo, nesse caso aqui a minha inimiga, para nós lutarmos contra um inimigo em comum. É como se você olhasse para isso e você dissesse, nossa, eu nunca imaginei que eu iria ter que unir forças com essa pessoa, ou que eu teria que me juntar com essa pessoa, a fim de resolver alguma coisa. E para a maioria de vocês, eu acho que é de família. É uma questão familiar. Envolve dinheiro, envolve advogado, envolve lei. E isso pode ser eu acho que isso pode ser um religamento. Como se você não fosse... Não tem a ideia de fazer as pazes aqui, mas de reaproximar um do outro. Porque o copo, quando quebra, ele não consegue... Não dá pra você colar as peças, né? Mas existe uma forma harmônica de vocês coexistirem juntas. Falo juntas porque pra mim é uma coisa de mulher aqui. É uma coisa muito feminina. Ou é mãe e filha, ou são irmãs que não se falam. Vamos ver. Qual que é o desfecho dessa situação? Pra onde vai essa situação? Seis de paus e o hierofante. Existe eu sinto que existe uma sensação de dever cumprido no desfecho disso. Para alguns, e para a maioria, na verdade, eu acho que é uma coisa kármica. Como se fosse uma coisa que não viesse... que não fosse dessa vida. O hierofante, ó, o carro. É uma situação que eu não acho que existiu um rompimento, como eu falei. Talvez tenha sido algo que sempre foi assim. Vamos supor, no caso de mãe e filha, da mãe nunca ter se dado com a filha desde criança, ou da avó nunca ter se dado com a neta desde criança. E existe uma resolução aqui onde vocês vão precisar trabalhar juntas a fim de um bem em comum. E é como se as duas, uma conseguisse pagar a dívida kármica que uma tem com a outra. É uma coisa que não tem explicação. Qual que é a relação dessas duas pessoas? Como que elas são... Como que essas pessoas estão interligadas? Qual que é o... 5 de ouros, vou aceitar. Enquanto eu embaralhava, me dá mais uma, por favor. Nove de ouros. Mais uma. A alta sacerdotisa. Existe a relação de vocês aqui, ela tá baseada a desgraça de alguém é o que alimenta a minha felicidade, o meu sucesso. É como se o império de um tivesse sido construído às custas da desgraça do outro. Então existe uma sensação de dívida, tanto no sentido físico da palavra, quanto no sentido espiritual. Eu vejo uma pessoa que se deu muito bem. O que é se dar muito bem, nesse caso? É alguém que conseguiu seguir a vida, alguém que conseguiu se reconstruir.
Alguém que conseguiu fazer para si mesmo um caminho, conseguiu construir uma carreira, conseguiu construir uma família. Teve, enfim, os seus objetivos atingidos na medida do possível. E uma outra pessoa que não conseguiu, né, atingir os seus objetivos. Mas não é como se fosse inveja, né? Eu sei que muitas pessoas podem levar para esse lado. Mas é uma coisa do tipo... Você só conseguiu construir isso porque eu estive ali, sabe? Você só conseguiu fazer isso porque eu fiz XYZ. E agora é como se um precisasse do outro para conseguir finalizar essa situação, e eu vejo ela sendo finalizada de uma forma harmônica, onde você sente uma sensação de dever cumprido perante tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. É mais ou menos isso que eu tinha aqui. Essa era a história que eu tinha para contar. Eu quero finalizar com o oráculo das intenções, pra gente ver o que aparece. Uma mensagem final. Tem uma energia forte do signo de Peixes. Peixes, Câncer e Escorpião. Uma mensagem final para essa história, por favor. A energia. A energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. Um fato ou situação está exigindo muito de você? Uma pausa para recarregar a necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Fundo do deck, o amor. Esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração e vivenciar o amor em todos os sentidos. Era isso que eu tinha para vocês. A gente se vê semana que vem. Beijos e até a próxima.